Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão a ver, vamos fazer a resolução deste exercício da disciplina de transporte e distribuição de energia elétrica sobre transformador de potência. Então, para você que não está inscrito no canal, não demora, se inscreva no canal e deixa um like no vídeo e ative também o sininho das notificações, né? Coloque todas para não perderes nenhum vídeo novo. Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Vamos assim iniciar com a resolução deste exercício. Temos aqui os dados, né? Tensão no primário, tensão no secundário. Temos aqui a reatância equivalente por unidades, né? Temos a potência também, né, do secundário. Temos o fator de potência, tensão de base e a potência de base, né? Então, agora vamos para a linha A, né? Então, a linha A é sabido que é o sistema em estrela, né? Sistema em estrela. Então, vamos primeiro determinar o esquema equivalente, né? Para sabermos o que nós pretendemos determinar. Então, para a linha A, o nosso esquema equivalente fica desta forma, com uma tensão no primário por unidades. Temos aqui a reatância, né? Equivalente por unidades. Temos aqui, teremos uma corrente também no secundário, né? Por unidades. E aqui também teremos uma corrente no primário por unidades. Então, depois também vamos ter a tensão no secundário por unidades. Então, agora nós podemos, visto que temos aqui a tensão de base, né, que é igual a 199 volts, aliás, kilovolts. Temos a potência de base, né, que é igual a 400 megavolts amperes. Então, nós podemos determinar a corrente de base. Então, como vamos determinar a corrente de base? Corrente de base será igual ao quê? A potência de base sobre a tensão de base, né? Então, aqui nós teremos que a potência de base será 400, né, megavolts amperes sobre a tensão de base 199. Então, vamos dividir isso aqui. Então, aqui será 400 dividido por 199,2. Então, isso vai nos dar o valor da corrente de base de 2,008, né, que é VA. Então, visto que aqui está em mega VA e aqui está em QVA, então vamos simplificar aqui, fica QVA. Então, agora vamos determinar. Então, agora vamos determinar a corrente 2. Para determinar a corrente 2, nós vamos dessa forma: potência aparente, né, no secundário, né, será igual ao quê? 3 vezes, visto que é trifásico, a tensão no secundário, né, a tensão no secundário vezes a corrente no secundário conjugado, né? Então, vamos isolar aqui a corrente 2 conjugado. Teremos que a corrente 2 conjugado será igual à potência, né, 2 sobre aqui teremos 3 vezes a tensão 2, né? Então, isto implica dizer o seguinte, que a corrente 2 será igual, né? A corrente 2 será igual ao quê? Aqui teremos a potência 2 sobre 3 vezes a tensão 2, né? No ângulo do quê? Aqui teremos menos, né, arcosseno do quê? Do 0,8, que é o fator de potência, aliás, 0,9, que é o fator de potência dado. Então, aqui teremos 0,9, né? Para encontrar o ângulo. Então, este menos é por causa deste conjugado aqui. Então, por isso fica menos aqui. Então, para encontrar o ângulo aqui é só fazer arcosseno, né? Visto que fomos dado um cosseno de 0,9, fazer arcosseno de 0,9, vamos encontrar o ângulo. Então, teremos que a corrente 2 será igual ao quê? Potência, né, no secundário, aí fomos dado um valor de 1000, né, 1000 megavolts
volts amperes. Então, sobre 3 vezes a tensão no secundário. A tensão no secundário é nos dado 199,2 kV. Então vamos colocar aqui 199,2 num ângulo de menos, né? Aqui vamos fazer arcosseno de 0,9. Fazendo arcosseno de 0,9, arcosseno de 0,9 fica 25,84. Então com este menos fica menos 25,84 graus. Então nós vamos ter que a corrente será igual a 1,673 no ângulo de o quê? De menos 25,84 graus. Então este é o valor da corrente 2 amperes. Então, depois temos a corrente 2, temos a corrente base, nós podemos determinar a corrente 2 por unidade. Então vamos ter o seguinte, que a corrente no secundário por unidades será igual ao quê? A corrente 2 sobre a corrente de base. Então a corrente 2 temos 1,673 no ângulo de menos 25,84 graus sobre corrente de base. Corrente de base nós determinamos é igual a 2,008, né? É isso aí. Então vamos ter que a corrente de 2 por unidade será igual, vamos dividir isto aqui. Então isto é igual ao que? A 8,33 no ângulo de menos 25,84 graus por unidades. Então podemos determinar a tensão, né, no primário. Tensão no primário por unidades. Mas antes vamos determinar a tensão no secundário. Tensão no secundário por unidades. Então para determinar a tensão no secundário por unidades será igual ao quê? A tensão no secundário por unidades é igual ao que? A tensão no secundário sobre a tensão de base, né? Sobre a tensão de base. Então a tensão no secundário é 199,2. Né? Sim. Então sobre a tensão também de base. A tensão de base é 199,2. Isto será igual a 1 no ângulo de 0 graus. Então este é o valor por unidades. Esta aqui é a tensão no secundário. Agora vamos determinar a tensão no primário por unidades, que é igual ao que? A tensão no secundário por unidades, mas aqui teremos o que? J, reatância equivalente por unidades, né? Isso vezes a corrente, né, no primário por unidades. De salientar que a corrente, o circuito está em série, então a corrente no primário por unidades é igual à corrente no secundário por unidades. Então vamos determinar essa tensão no primário por unidades. Será igual ao quê? Será igual à tensão no secundário, que é 1 no ângulo de 0 graus, mais aqui teremos J, é 0,10, né, vezes a corrente, que é igual ao quê? A corrente que nós determinamos aqui cometemos uma falha ao introduzir isto na máquina. Essa corrente 2 aqui não é igual a 8,33. Não. É igual a 0, né? É igual a, tá aqui. É igual a 0,833. Né? Como podem ver aqui, 0,833. Então vamos escrever aqui, vamos apagar aqui. Isto é igual a 0,833. Então esta é a corrente no secundário por unidades. Então vamos substituir aqui 0, o ângulo é este mesmo, na 0,833, né,
no ângulo de menos 25,84 graus. Então, teremos que a tensão no primário por unidade, isto será igual ao quê? Vamos colocar isso na máquina. Tomara que não falhemos. Então, mas isto, na verdade, colocando isso na máquina, dá um valor de 1,039 no ângulo de 4, né? 139 graus, né? Por unidades. Então, esta é a tensão no primário, né? Por unidades. E agora nós podemos determinar a tensão, né? De salientar que a tensão AN, né, por unidades é igual, né, a tensão no primário por unidades, que é igual a 1,039, né, no ângulo de 4,139, né, graus. Isto por unidades. Agora vamos determinar a tensão, simplesmente a tensão AN, não por unidades, vai ser igual ao quê? A tensão AN por unidades vezes a tensão no primário da máquina. Então, será igual ao quê? Aqui nós teremos essa tensão que é 1,039. Essas galinhas da minha casa estragam filho, mas ok, vamos continuar com a resolução. Então aqui nós teremos no ângulo de 4,139 graus vezes a tensão no primário. A tensão no primário é igual a 13,8. Então aqui teremos 13,8. Então vamos multiplicar a tensão AN. Isto vai nos dar um valor de 14,34 no ângulo de 4,139 graus, né? Kilovolts. Essa é a tensão AN. Agora vamos para a linha B. Então, para a linha B, teremos uma ligação em triângulo, né? Então, tendo em conta que é uma ligação em triângulo, nosso esquema, vamos desenhar o esquema equivalente, que vai ser um pouco diferenciado, que é o esquema da linha A. Então vamos ter aqui a nossa fonte de tensão. Aqui temos a reatância, né? É equivalente. A reatância é equivalente por unidades, né? Aqui teremos uma corrente no primário por unidades. Esta é a nossa tensão no primário, né? Por unidades complexa. Temos aqui, né? E esta outra parte do secundário, nosso esquema fica desta forma. Aqui temos aqui a tensão, né? A parte da tensão no secundário, que podemos representar desta forma aqui. Então teremos aqui a tensão no secundário por unidades. E aqui é claro que teremos também uma corrente circular aqui, né? No secundário, que é uma corrente por unidade, né? E temos também aqui o número de espiras nessa parte aqui, nos regulamentos, né? Que é dado desta forma, visto que a ligação é triângulo. É o elevado a menos J, aliás, J a 30 graus, né? Aliás, é o elevado a J a 30, né? Então, tendo aqui o nosso esquema equivalente, vamos determinar agora os parâmetros, né? Então aqui não tem muito trabalho aqui para a linha B, só nós temos que saber que a tensão no secundário por unidades, né, vai ser dado da seguinte forma: será 1, né, visto que na linha A o ângulo era 0, então para a linha B o ângulo já não será 0, vai ser menos 30 graus, menos 30 graus, né, para a tensão. E vamos determinar agora a corrente no secundário por unidades, será igual à corrente no primário por unidades, né? Isto é igual ao quê? Então vamos levar aquele valor da corrente no primário por unidades, vamos somar com menos 30 graus também, como nós fizemos aqui com a tensão.
somamos aquele 0 mais menos 30 graus. Então, que deu 1 no ângulo de menos 30. Agora, aquela corrente, nós sabemos, é igual a 0,833, né? Então, um ângulo era menos 25,84. Então, vamos somar com menos 30. Simples, muito simples. Então, aqui nós vamos ter que a corrente será igual a 0,833 no ângulo. Vamos somar isso aqui, dá menos 55,84 graus por unidades. Muito simples. Agora vamos determinar a tensão no primário por unidades. Então, visto que já temos uma corrente, o ângulo mudou. Então, a nossa tensão no primário por unidades será igual à tensão no secundário por unidades, mas a fórmula é a mesma. Reatância equivalente, né, vezes a corrente no secundário por unidades. Então, isso será igual ao quê? Aqui temos 1 no ângulo de menos 30, que é a nossa tensão, né? Aqui temos mais J, reatância equivalente não muda, é 0,1. Isso tudo a multiplicar pela corrente no secundário por unidades. A corrente no secundário por unidade é igual a 0,833 num ângulo de menos 55,84 graus, né? Então, isso será igual ao que? Ok, vamos colocar isso tudo na máquina. Essa nossa famosa máquina faz tudo isso. Então, para não sofrer, deixa só eu colocar. Então, colocando isso tudo na máquina, isso dá-nos um valor de 1,039 no ângulo de menos 25,861 graus por unidade. Então, também de salientar que a tensão aqui no AN por unidade é igual a essa tensão no primário por unidade. Isso é igual a 1,039 no ângulo de menos 25,861 graus por unidades, né? E podemos determinar a tensão, né? A tensão AN. Só que aqui o que vai mudar, visto que a ligação é em estrela, né? Vamos dizer, na tensão AN. A tensão AN será determinada pela tensão no primário, né, sobre raiz quadrada de 3, por causa de ser um sistema triângulo. Então, sobre a raiz quadrada de 3 vezes a tensão AN por unidades. Então, isso será 13,8 sobre raiz quadrada de 3 vezes essa tensão que está aqui, né? Essa tensão que está aqui, essa tensão que está aí é 1,039 num ângulo de menos 25,861 graus, né? Então, vamos colocar isso na máquina. Temos a tensão AN será igual ao quê? Essa tensão AN aqui, vamos ter, isso será igual ao quê? Vamos colocar isso na máquina. Então, a tensão AN aqui, consoante a minha máquina, me deu um valor de 0,278 no ângulo de menos 25,861 graus, né? Isso aqui em quilovolts. E chegamos assim ao final do vídeo. Quero agradecer para você que chegou até ao final. Um forte abraço, né? E até a próxima.